É o Evangelho. É o Evangelho de Jesus. É o Evangelho da graça do nosso Deus. É o Evangelho eterno. É esse Evangelho dos mistérios da sabedoria de Deus aplicados ao cotidiano humano. Eu estou aqui com o Novo Testamento aberto na minha biblinha arqueológica, está aqui se desfazendo nos pedacinhos. Eu não consigo trocá-la pelas muitas novas que eu ganho. É uma relação profunda de amizade com esse texto, com esse livro e com a memória da minha mãezinha, que quando eu me converti, me deu a Bíblia dela, para eu ler, para eu guardar, para eu conservar e inscrever no meu coração. E hoje eu quero ler um texto de escola dominical de igreja, Jesus andando sobre o mar. De escola dominical ele só tem a cenografia, porque ele é de uma beleza, é de um encanto, é de uma riqueza absolutamente extraordinária. E eu já tive o prazer de falar nesse episódio, nessa ocorrência de Jesus com os discípulos, algumas centenas de vezes. Eu não vou dizer milhares, porque é demais, mas foram tantas que, no mínimo, são centenas de vezes, para o meu prazer e para a alegria dos que me ouviram todos esses anos. E cada vez que eu falo por um ângulo, um aspecto diferente. Eu penso já ter coberto praticamente todos. Aí chega uma hora, eu olho e digo, não, eu nunca dei ênfase nessas particularidades. E eu espero que hoje eu dê ênfase numa particularidade sobre a qual já falei mais menos vezes e que está colocada como tema para nós aqui, ó. Quando a salvação de Deus assusta mais que o perigo onde estamos. Quando a salvação de Deus assusta mais do que o perigo que nos acomete. Porque, frequentemente, a chegada de Deus é apavorante. Frequentemente, a intervenção é assustadora, é confusa na cabeça da maioria de nós. E aqui esse texto nos ilustra perfeitamente isso. Não é aqui a primeira vez em que isso acontece. Na realidade, quase todas as vezes que os homens se encontram com Deus, ou todas as vezes, algo crítico se estabelece. O encontro com Deus é crise. O encontro com Deus é angústia. O encontro com Deus é perplexidade. O encontro com Deus é susto, frequentemente. O encontro com Deus é abismal. Demanda de nós o que nós não esperávamos. A gente sempre pensa que a chegada de Deus é um ninho, é um berço, é um embalar, é uma rede de graça para lá e para cá. E a gente vai tirar uma sonequinha gostosa no cangote eterno e vai descansar. Mas a experiência humana, a experiência dos apóstolos, dos profetas, dos que andaram com Deus durante suas vidas, nos mostra justamente o contrário, o oposto, frequentemente. E aqui eu leio, e o verso 22, que está aí para você como referência, começa dizendo que logo depois
de Jesus fazer a primeira multiplicação dos pães, de 5 pães e 2 peixinhos, para aquela multidão de mais de 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, uma grande multidão da Galileia, Decápolis, daquela Galileia dos gentios, onde vinha gente de todas as cidades, era um encontro cosmopolita, um encontro sincrético, um encontro multirracial, multicultural, multirreligioso. Era o pessoal que habitava as circunvizinhanças do círculo, do Galil de Galileia, que é esse círculo geográfico, cheio de cidades de culturas distintas. Por isso, desde os dias de Isaías, 800 anos antes, isso era chamado de Galileia dos gentios, porque já tinha uma população variada e pagã, diferentemente de Jerusalém, que era de cultura monolítica, e quem estava lá, se não fosse judeu de DNA, eram convertidos judeus do proselitismo judaico, mas seguiam a cultura judaica, a formatação judaica e tudo mais. A Galileia não, a Galileia tem esquina, a Galileia tem cachorro à beça, muito vira-lata, a Galileia tem bêbado, a Galileia tem meretriz, a Galileia tem mulher gostosa andando desgranhada, a Galileia tem coletores de impostos totalmente sem escabrosidade, sem controle, sem autocontrole, escabrosos nas suas práticas, na sua gulodice financeira. A Galileia está cheia de doentes, de cegos, de surdos, de anômalos, de aleijados. A Galileia está cheia de lunáticos, de gente com transtornos mentais, com ansiedades incuráveis. Não é à toa que é lá na Galileia que Jesus fala de ansiedade, e não em qualquer outro lugar, porque ali era o lugar da angústia ansiosa, da falta de provimento, da falta de amanhã, da falta de certeza de qualquer coisa. E é esse o lugar que Jesus gosta de estar, prefere estar, escolhe estar. É a sua opção preferencial relacional, é a Galileia, é aquele povo que anda na região da sombra da morte, buscando luz, querendo encontrar algum tipo de sinal de oxigenação esperançosa no futuro, na direção de cuja perspectiva eles pudessem resfolegantemente caminhar. É esse o lugar. E logo depois de Jesus ter saciado a fome deles, que já durava alguns dias, e agora está todo mundo satisfeito, e Jesus, logo a seguir, logo após isso, compele. A palavra compelir significa aquilo que você faz junto com, no ato de quase forçar, de impelir. É dizer, olha, vão, e é fazer a força junto, é apressar, é validar, é indicar validatoriamente. Eu quero que vocês atravessem logo o Mar da Galileia. Peguem logo o barco e sigam. Ele compele. Não há uma ação contrária. Por isso é um compelir, porque eles estavam dispostos a aceitar o impelir. E Jesus se associa a isto e é um compelir. Jesus diz, vai, e eles vão. E vão antes. O que Jesus queria era ficar só. E queria que eles embarcassem e passassem adiante dele. Ele não estava querendo companhia. Ele queria solitude. Nem mesmo aqueles amigos,
apóstolos, discípulos mais íntimos, ele estava naquela hora, naquele momento, com desejo de ter com ele. Ele queria que eles fossem. Às vezes o coração da gente, independentemente de amizades, afinidades e compromissos, necessita de solitude em relação às pessoas mais queridas, à esposa, marido, a filhos, aos pais, às pessoas da nossa intimidade. Existe tempo para tudo, inclusive esse tempo de deixar de estar juntos, de deixar de abraçar. Existe esse tempo do recolher, do silenciar, do aquietar. E era isso que ele estava precisando depois de criar matéria, depois de criar mundos de pães e de peixes, depois de criar esse pequeno universo. Ele quer silêncio. Ele quer, como o Pai, no início, ao 7º dia, descansou. E o que ele quer é esse silêncio pós-criação. Ele quer esse momento, ato existencial de quietude reflexiva. Coisas novas foram trazidas à existência e ele silencia, e é o que ele deseja, enquanto despede as multidões, manda todos de barriga cheia para casa e ele se recolhe. Aqui se diz: despedidas as multidões, subiu a um monte. Ali está cheio de montes e planuras elevadas, nenhuma montanha tão alta naquela região das imediações da Galileia, mas há muitos montes. E ele subiu num daqueles montes variados a fim de ficar sozinho. E quando o sol se pôs, lá estava ele só. Ao pôr do sol, lá estava ele só. E olhe só o que aqui se diz. Entretanto, o barco que os discípulos tinham usado já estava longe. O Mar da Galileia não é tão grande, tem 22 quilômetros de comprimento, 12, 13 de largura, dependendo do lugar, e eles estavam fazendo uma diagonal, que nem tinha 12, nem tinha 22, mas era um bom tamanho na diagonal que eles atravessavam. E o vento era contrário, diz aqui. Eles já tinham andado alguns quilômetros, açoitados pelas ondas, porque o Mar da Galileia é o buraco fundo, não é o mais fundo. O que vem a ser o mais fundo posteriormente é o Mar Morto, lá no sul. Mas eles são parte do mesmo Quênia, da mesma depressão chamada sírio-africana. Nasce na Síria, faz o rasgo nos grotões das rochas, atravessa a Galileia, atravessa toda a região do Jordão, da Judéia, deságua no Mar Morto e termina lá. São as águas do Jordão que formam a Galileia. E o vento que vem pelo Quênia é tão forte que até o dia de hoje os barcos a motor grandes, preparados, quando as grandes tempestades chegam, eles não saem do porto porque é perigoso virar, afogar, porque as ondas se tornam imensas. Não há uma relação de proporcionalidade no Mar da Galileia entre o tamanho dele e a força veemente e aturdidora dos ventos quando se canalizam pelos cânions da Síria, descem pelo norte de Israel e invadem de baixo para cima as águas, provocando ondas que vão e que vêm, que rodam, que tumultuam e que sugam. E o barco já estava longe,
quilômetros, lutando contra essas ondas. O vento era todo hostil, contrário, eles iam como aqueles peixes, andando contra a correnteza, era como um salmão subindo na direção oposta do fluxo, lá vão eles, e o vento era contrário. Talvez a gente pudesse até botar a imagem dos peixes subindo aí, só para vocês terem uma rápida ideia do que é o trabalho de ter que, num lugar como o Mar da Galileia, enfrentar os ventos tumultuosos daquele Quênia que descia da Síria, com ares quentes, que mexia e revolucionava todas as correntes de ar, e eles se tornavam em jatos poderosos, antagônicos, e forçavam esse barco a ter que subir de novo, como esses peixes estão tentando atravessar o fluxo. É uma viagem contraintuitiva e, portanto, apavorante, porque o vento era contrário. Agora, olha aqui para mim. Já tarde da noite, na quarta vigília da noite, na escuridão absoluta, o sol já tinha se posto há muito tempo. Eles não estão conseguindo sair, estão andando quase que no mesmo lugar, remam, remam, remam e não adianta, não chegam, estão parados contra o fluxo. Então, foi Jesus ter com eles andando por sobre as águas, como acontece tantas vezes com a gente, quando nós estamos aí com essa sensação de viagem contra o fluxo, como você viu agorinha, outra vez, nessas imagens dos peixes, dessa viagem contra o curso das coisas, quando tudo parece contrário, e o pior não é isso, é que a ordem para a gente ir, quem colocou a gente nessa foi Jesus. Ele é que compeliu. Você não pode nem ter o auto-engano de dizer fui eu que decidi, eu que quis, eu meti na cabeça, era a minha vontade, era o meu capricho. Eu tinha que ver uma pessoa do outro lado, forcei a barra com os colegas. Eu tinha um dinheiro para receber da minha indústria de pesca, João podia dizer, com Pedro e Tiago e André, ou qualquer coisa parecida. Até Mateus podia dizer, eu ainda tenho um dinheiro a receber na coletoria, que eu deixei tudo e vim para cá, preciso voltar, ou a minha mulher ficou doente, minha sogra está enferma outra vez, Pedro poderia ter como pretexto ou desculpa, ou um filho doente, qualquer coisa, mas não! Jesus os mandara. Jesus os compelira. Essa é a angústia, é o drama pior da existência humana. É quando você tem certeza que Deus mandou você fazer algo. Certeza. Foi Ele que disse. Ele é que disse, vai ao Monte Moriá e entrega teu filho como sacrifício a Deus. Ele é que disse, você é pequeno, vai lutar contra esse gigante. Ele é que disse, olha só, os exércitos de Faraó, e vocês não têm saída. Atravessem o mar. E toda hora tem alguma coisa divina nessa perspectiva. Tomem Jericó. Tomem tocando trombetas. Sem explicar o fenômeno físico da vibração. Para eles parecia só magia, eles não entendiam que tinha um fenômeno vibratório por trás do que eles estavam praticando. Aí as muralhas caem, mas são enviados para o impensável, como quando, para tomarem posse da terra de Canaã,
Aí Moisés manda 12 espias. 10 voltam dizendo, é impossível, só tem gigante. O cara mais baixo que mora aí, dentro da liderança, tem 2,40 m. Tem gente de 3,20 m. Tem um maluco lá no norte, em Golã, que é um cara que dorme numa cama de 5,20 m por 2,40 m de largura, uma cama toda de ferro. Quem é que vai brigar com gente desse tamanho? Mas a ordem é, vá e atravesse. A terra é sua. Toda hora. E eu poderia viajar e eu não tenho esse tempo para isso, e mostrando as ocorrências. Nós somos compelidos na direção daquilo que nos antagoniza, e não é raro, é frequente. Frequentemente, deixa eu ser pleonásmico, frequentemente é mais frequente do que a gente gostaria que houvesse de frequência antagônica contra nós, sob os auspícios da bênção de Deus nos enviando. Vão! E aí o cara não sai do lugar. Você está nessa hoje? De dizer, eu fui por obediência, eu tinha certeza que era evangelho, que era a palavra de Jesus, que era para fazer, que era para ir, que era para amar, que era para socorrer, que era para perdoar, que era para me entregar, que era para ajudar. E eu fui, eu vim, estou aqui, num atraso de vida, não consigo ir a lugar nenhum. De repente ficou tudo absolutamente parado. E eu não estou fazendo nada a não ser cumprir o que Jesus disse que era para fazer. Mas o vento é contrário e eu não saio do lugar, e a ordem de Jesus, o compelir dele, está significando o atraso angustioso da nossa vida, que não estamos chegando em lugar nenhum, sem perspectiva alguma, numa escuridão enorme, lutando contra ventos inimigos e mares gulosos querendo nos devorar. E Jesus foi quem nos indicou essa rota. Como tem uma quantidade enorme de pessoas que, se pudessem me perguntar agora, me perguntariam coisas de natureza semelhante, parecida. Eu vim em obediência aos princípios. E olha só como é que eu estou agora. Como a minha vida aparentemente entrou num estado de empacamento. E eu não fiz nada a não ser obedecer o compelir da intenção do Evangelho para a minha vida, para a minha existência. E só estou enfrentando antagonismos, ventos contrários, dificuldades. Eu obedeço e piora. O que é isso? Então, Jesus, vendo-os naquela altura da noite, da escuridão, foi ter com eles, andando por sobre o mar. Que coisa mais apavorante, enlouquecedora. Você no meio da escuridão. Podia ser aqui nesse Lago Paranoá, que não tem nenhum lugar tão largo quanto o Mar da Galileia, e talvez tenha no comprido, porque o perímetro do lago aqui de Brasília, do Lago Paranoá, o perímetro é maior do que o do Mar da Galileia. Se eu não estou enganado, o Mar da Galileia tem 80, 90, no máximo 100 quilômetros de perímetro. E esse lago aqui, Paranoá, tem mais de 100 e tantos quilômetros de perímetro, porque ele tem muitas oscilações, ele não é um círculo ovalado, como o Mar da Galileia é, onde você tem mais densidade, volumetria de água,
e extensões compridas, tem muito mais volume de água do que aqui, mas o perímetro é mais curto, porque não tem sinuosidade. Então lá vai Jesus atravessando, na mesma diagonal, os ventos soprando no rosto dele, no cabelo, nas vestes, e ele vem andando serenamente na direção do barco perdido na escuridão, com esses discípulos sem entenderem nada sobre essa suposta soberania de Cristo, que os coloca andando no antagonismo, na dificuldade da existência, ao invés de facilitar-lhes a travessia, dificulta-lhes a passagem. E o pior, o mais angustioso, é essa ideia de que foi ele quem compeliu. É vontade dele. E seguindo a vontade dele, eu cheguei nesse lugar onde não consigo ir para frente nem para trás, e a maior tendência é ser engolido pelas águas. Jesus vai, todavia, andando por sobre o mar na direção deles, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, o que é um negócio assustador, imagina só. Você no meio da escuridão sem ver nada. Não era como hoje. Hoje a Galileia tem um monte de cidades em volta, nos montes, você vê essas marquinhas, ainda é muito escuro, mas você tem referências. Eu chego lá depois de estar indo desde os anos 70, centenas de vezes, eu de olho fechado te digo onde é o norte, o sul, leste, o oeste, quais são as cidades todas, até a população delas, como era no passado, como é no presente. Mas naquele dia não, ninguém enxergava nada. Ainda mais a essa hora da noite, até as lamparinas e as candeias das casas estavam todas apagadas sobre os montes. Não tinha nada, só escuridão, só angústia, medo, incerteza. E lá vem Jesus andando por sobre as águas, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados. É interessante, a palavra usada é aterrados, que é enterrados no mar, na água, mas é sepultados de agonia, sepultados de perplexidade, aterrados de aflição, de inexplicabilidade, de absurdo. Eles estão diante da manifestação de Deus como absurdo. Deus é absurdo. E a sua manifestação, quando não é absurda, é porque não foi aquela manifestação da intervenção de Deus, que não acontece sem absurdos. Se não houver absurdificação, foi apenas fenomenologia natural. Essa presença de Deus, mesmo usando os fenômenos naturais, na consecução do seu desejo maior e soberano, ainda assim é avassaladoramente diferente daquilo em relação ao que nós estamos acostumados. Portanto, os discípulos, quando viram isso, ficaram aterrados e exclamaram e gritaram. Aqueles 12 homens juntos eram vozes grossas, não tinha nem soprano e provavelmente não houvesse nada ali que não fosse barítono ou baixo. Oh! Aquele grito de homens de vozes grossas que perderam o pudor em relação ao próprio medo e são pescadores, é gente do mar gritando em pânico, com toda a sua força, com todo o seu desespero. Frequentemente, a presença de Deus, a chegada de Deus, os modos de Deus, a intervenção de Deus, a salvação de Deus, o livramento de Deus é apavorante. Não chega com uma placa de explicação, olá, sou eu,
o Deus de amor que vim salvá-los. Não. Parece fantasmagoria. Parece que as circunstâncias, além de horríveis, ainda pioraram, de modo que a gente é enterrado na água do pavor. É um fantasma. Mas Jesus imediatamente lhes falou, para não deixá-los naquele engano, naquele pânico, naquele desespero, naquela superstição, lidando com aquela sobrenaturalidade maligna na cabeça deles. Jesus logo intervém. Logo. Imediatamente é a palavra. Não os deixou ficarem naquele fetichismo supersticioso, na interpretação equivocada da vida e do mundo espiritual, de modo algum, ao contrário, imediatamente lhes falou e disse: tende bom ânimo, tende bom ânimo, meus queridos, bom ânimo, mesmo que seja para ir contra o vento, mesmo que seja como os peixes e os salmões subindo contra os fluxos das águas, tenham bom ânimo. Fui eu que mandei, é a minha palavra. As circunstâncias não têm que favorecer. As circunstâncias não têm que favorecer a obediência ao Evangelho. Frequentemente eu vivo o Evangelho como loucura, como uma fé que anda contra o fluxo, que sobe cachoeiras e que vai com alegria para o lugar da morte feliz, aonde a produtividade aumenta, como Jesus disse, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se ele morrer, ele produz muito fruto. Aí vem Jesus e entra no processo, imediatamente diz: animem-se. Vocês têm mais força dentro de vocês do que os ventos do Quênia, da depressão sírio-africana. Vocês têm mais energia dentro de vocês do que o do poder dessas ondas encapeladas e furiosas. Vocês têm a força de um ânimo criador, de um ânimo divino, de um ânimo que pode falar com o sol. Detente em Gibeon e tu, lua, no vale de Aijalon. Vocês podem descobrir e tirar de dentro de vocês essa veemência poderosa que não encontra base nas lógicas, mas encontra seu significado no vínculo com o Deus eterno e absurdamente amoroso, e cujas intervenções são frequentemente apavorantes, porque não são combinadas previamente com nenhum de nós. Por isso, já que eu ando pela fé, sem informações prévias, o que eu tenho que levar no coração o tempo todo, em toda a jornada, mesmo no maior antagonismo, é bom ânimo. Essa atitude que carrega essa perspectiva quântica no olhar. No mundo quântico é que você aprende que o olhar altera a circunstância. O bom ânimo é esse olhar que muda as circunstâncias. É esse reinterpretar que ressignifica circunstâncias, ambientes, situações. O bom ânimo não melhora a fisicalidade do problema, mas transforma o problema em oportunidade, porque ele agora fica grávido pela palavra de Jesus que diz: não temais, tende bom ânimo.
Bom ânimo reinterpreta o mundo, reinterpreta a vida. Até o Apocalipse deixa de ser contra nós. Tudo passa a ser outra coisa quando eu carrego dentro de mim esse espigão do bom ânimo, dessa melhor atitude que se estriba numa realidade. Tem de bom ânimo, sou eu. Esse sou eu é que faz com que todas as circunstâncias possam ser invadidas pelo bom ânimo, não por causa do meu poder mental, mas porque aquele que me estimula e me ordena a ter bom ânimo é o mesmo que diz, eu estou aqui, sou eu, não é ninguém não, não fique apavorado. Às vezes, a minha chegada é estranha mesmo. Vocês têm que aprender que o meu caminho, muitas vezes, acontece na tormenta. Eu tenho um caminho na tormenta, como diz o profeta Naum. Eu tenho um caminho na tempestade. Eu tenho um caminho nos terremotos e no agir avassalador de todos os eventos tormentosos, como diz o Salmo 29, a voz do Senhor está sobre as muitas águas. Tem de bom ânimo, sou eu. Não tenham medo, eu estou aqui. A diferença entre ter medo e não ter medo é saber quem está contigo. Com quem você anda, com quem você está andando, quem está ao seu lado, que aquele que lhe compeliu não trai. Aquele que disse vá adiante que eu chego, chega. E ele não chega com farol, nem dando sinal. Ele não é o rei dos LEDs. Ele chega na escuridão. Mas a presença dele acalma tudo, para tudo, aquieta tudo, muda tudo. Pedro, por exemplo, quando ouviu a voz, sou eu, tem de bom ânimo, não temais, sou eu. Pedro respondeu-lhe, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Esse é um cara diferente da maioria. A maioria iria dizer, se és tu, entra logo aqui. Se és tu, manda isso tudo ficar calmo, aquieta essas ondas, por favor. Sopra esses ventos para lá, desvia a gente disso. Acelera a nossa jornada, a gente quer logo chegar. Mas não haveria uma parada no meio do mar. Se és tu, eu acho isso extraordinário. Manda-me ter contigo andando por sobre as águas. Hoje em dia a gente diria, né, num português que eu não acho nem bonito, mas é corriqueiro, esse é um cara diferenciado. Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E Jesus lhe disse, vem. Quer vir? Vem. E Pedro, descendo do barco, como quem desce para um degrau embaixo, descendo do barco, botou o pé na água e andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Não sabemos quantos metros ele caminhou do barco até onde Jesus estava, mas ele fez isso. Ele experienciou essa realidade, ele existencializou essa possibilidade. Ele agora sabia que era possível andar sobre as águas, mas não basta saber que é possível. A gente tem que aprender o possível.
O possível não é aprendido quando a gente experimenta algo diferente, sobrenatural, estranho, salvador. Não. Na realidade, tudo isso que aqui se está propondo e dizendo só se mantém quando o coração não deixa de tirar a convicção de que a garantia da loucura é a palavra desse que disse: sou eu. Vem, sou eu. Aí o mundo fica todo firme, tudo vira plataforma, tudo vira possibilidade, tudo vira oportunidade. Quando ele diz: sou eu, vem. E a gente experimenta e existencializa isso. Mas, frequentemente, a existencialização da experiência não se arraigou na gente ainda, não botou suas raízes e seus espigões e o seu carnegão mais profundo na nossa alma. E o coração vacila. A experiência ainda está muito tomada pela dimensão emocional, sentimental, pelo choque, pela sobrenaturalidade. E enquanto a fé ainda está totalmente tomada pelos aspectos da sobrenaturalidade e de que há algo especial me vigiando, ela não se desenvolve o suficiente para ser minha, para ser louca, para ser absurda, para andar sozinha, sabendo que nunca se está só, que Ele está comigo ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. É só quando isso acontece é que eu aprendo a não temer nada nem ninguém. Que caem 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não sou atingido. Mas antes disso, enquanto a fé se alimenta muito dos elementos favorecedores ou sobrenaturais, a gente não desenvolveu ainda a fé que resiste à pior loucura, o pior absurdo e o naufrágio da existência. E aí ele, andando por sobre o mar, reparou, no entanto, deu uma olhada em volta, racionalizou o processo. O que eu estou fazendo aqui, cara? Que maluquice é essa? Quem suspendeu a lei da gravidade? Eventualmente, conquanto fosse um bom pescador, nem todos eles naquele tempo eram bons nadadores. O que eu estou fazendo aqui? Reparando na força do vento, das adversidades, das circunstâncias, das tribulações, aquela solidão enorme de dizer: ele está aqui, mas ele é ele, eu sou eu, e eu não sou como ele. E quanto tempo ele vai levar para me deixar experimentar esse medo afogante? Então, fazendo esse processo todo de tentativa de enquadrar o absurdo da fé numa racionalização tola, o coração dele viu que não cabia. Mas o que coube no coração foi um medo aterrador, afogante. E aí ele começou a submergir. Foi descendo, descendo, daqui a pouco só está a cabecinha para fora, com a mão desesperada, que o levou a gritar, que diz aqui: e começando a submergir, gritou, enquanto afundava, dizendo: salva-me, Senhor, salva-me, eu não sei andar sozinho sobre as águas. Se eu perder o chão do absurdo, se eu perder a plataforma dessa confiança que não olha para o lado, que não faz contas, que não mede o volume da diversidade, mas apenas confia na tua presença. Por mais estranho que pareça,
Se eu perder essa percepção, eu não tenho como prosseguir. Então Jesus prontamente, eu acho tão bonitinho essas expressões da rapidez, da vontade de Jesus de não deixar o cara muito tempo na perplexidade. Então Jesus prontamente, essa que é a realidade mais maravilhosa, prontamente Jesus estendeu a mão. Prontamente Jesus estendeu a mão. Pega aqui, meu filho, eu vou te levantar. Como ele está fazendo hoje? Eu espero que você esteja me ouvindo como quem ouve uma metáfora, uma parábola da sua vida. Imediatamente o levantou. Como eu sei, porque já vi milhares e milhões de vezes esse fenômeno acontecer, eu sei que você está sendo pegado pela mão. Imediatamente. Que você não será deixado nessa perplexidade que afoga a alma. Prontamente Jesus lhe estendeu a mão e tomando, levantando, erguendo-o, botando-o para cima, lhe disse: homem de pequena fé, você estava indo bem, por que você duvidou? Por que você não entendeu que um é o mundo dos cálculos, um é o mundo dos fenômenos, um é o mundo das variações previsíveis, e a gente tem que aprender todos os cálculos dessa dimensão. Mas outra é essa dimensão da loucura, do absurdo, da fé, da confiança, da entrega, do impossível dos homens, que é possível para Deus. É nessa base que eu caminho. Essa é a travessia no invisível que eu faço pela fé. E tanto mais quanto eu descanse em fé e faça do nada a plataforma da minha travessia em fé, mais seguro e mais pacificado eu fico. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Tudo aquietou e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, de fato, inequivocamente, esse é o Filho de Deus. Jesus, eu quero pedir que essa parábola verdadeira da vida, baseada nos fatos de Jesus, com os seus primeiros seguidores, que essa factualidade da história que nos demonstra como uma parábola viva, como uma metáfora concreta, a tua presença conosco, nos ensinando a caminharmos, a andarmos e a atravessarmos os oceanos, as escuridades, aquilo que nos toca, que nos aflige, que nos empurra para trás e sobre o que a gente não tem domínio nem poder. Muito obrigado por me ensinar a andar sem enxergar, sem ver, ir na direção da obediência à tua palavra, ao evangelho da vida. E obrigado porque tu vais me ensinando. E faz 50 anos que tu tens me ensinado a não voltar atrás, a crer que existe um caminho sobre as águas, um caminho na tormenta, um caminho contra o vento, um caminho no absurdo, um caminho no impossível, um caminho onde
toda a lógica humana não alcança, um caminho para além das filosofias, para além das conclusões, para além das sistematizações, para além de tudo, um caminho vivo para quem crê, para quem sabe que tu estás presente, para quem ouve a tua intimidade e para quem crer mais no poder da tua presença e da tua palavra do que na força de todos os fenômenos universais contra a minha própria vida. Hoje é tempo, Senhor, difícil, e eu preciso que tu me ajudes a andar sobre as águas. Como já fizeste comigo tantas vezes no passado, nesses dias eu preciso outra vez andar sobre as águas. E eu creio em ti, e eu terei bom ânimo, e tu fortalecerás e desenvolverás a minha fé. E eu ouvirei a tua voz, eu andarei até ti, e a ti me abraçarei, e contigo voltarei para o lugar aonde, em harmonia no teu amor, tudo é pacificado e as soluções são realizadas enquanto o nosso coração te adora. É o que eu peço que tu faças agora na vida de todos os que estão assistindo ao vivo, nos milhares que vão assistir nos próximos dias, e que no coração de todos haja o impacto dessa palavra da fé, que abre o entendimento, a compreensão, o discernimento, e que dá essa coragem para viver, para enfrentar, para prosseguir, para não desistir, para não voltar atrás jamais. Sabendo que se tu nos compeliste, tu nos alcanças e tu terminas a viagem conosco, porque tu não nos compeles para nos deixarmos sozinhos. Não existe jeito de, mesmo não te vendo, estarmos sozinhos no meio de qualquer mar da existência. Eu não vejo, mas o importante é que tu me vês. E é isso que eu agradeço. E é isso que eu sei. Eu sei que tu me sabes. E essa confiança no fato de que tu me sabes e tu me vês é a minha garantia de tudo. Em teu nome, Jesus. Amém e amém.